Boa noite a todos. Boa noite. Então é uma grande alegria para todos nós da Universidade de São Francisco. Hoje recebemos aqui os nossos alunos, os nossos convidados da comunidade externa que vieram participar conosco nessa noite, nossos professores, docentes aqui presentes, e também esse evento está sendo transmitido para as nossas outras unidades de Campinas, Cambuí, Swift e a USF Itatiba. Desde o ano passado, a Universidade de São Francisco vem aprofundando a sua prática, as suas iniciativas, buscando cada vez mais inovarmos no modo de fazer e trabalhar pela educação superior no país. E uma dessas propostas concretizadas foi justamente a parceria com o Google for Education. E hoje, então, nós temos a alegria de poder divulgar para toda a comunidade acadêmica essa parceria. Iniciamos a semana com a instalação dos espaços Google. Todos estão convidados em nossas unidades a conhecer os nossos espaços. E para aprofundar e nos motivar ainda mais nesse processo de inovação tecnológica e acadêmica, eu convido então o nosso palestrante da noite, o Rodrigo Vale, que é diretor de segmento Universidades do Google Brasil. Obrigado, professor. Olá, pessoal. Essa é uma apresentação bem antiga que eu tenho, mas eu sempre atualizo ela. Só esqueci de atualizar o meu título nela. Eu vou fazer o seguinte: como tem gente online, eu vou abrir para perguntas e respostas aqui na apresentação, e aí a gente volta a conversar. Só um minutinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, pessoal, se vocês daqui do auditório ou quem estiver me assistindo quiser fazer alguma pergunta, basta entrar nesse link aqui em cima. Esse link que vai estar durante toda a apresentação, vai estar sendo exibido, tá? E aí você pode fazer a pergunta, né? Se você não quiser fazer pergunta, mas quiser votar em alguma pergunta, também fica à vontade. Depois eu pego meu celular e eu leio as perguntas mais votadas. Antes de mais nada, obrigado por estar aqui, pelo convite, né? Estou super feliz, estou super impressionado, né, para falar a verdade, com o que vocês estão fazendo aqui, principalmente o pessoal de TI, né? Quando eles vêm falar algumas coisas que são extremamente complexas de serem feitas, o pessoal de TI vem e fala como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? E me impressionou bastante, principalmente também todo o trabalho que parece que mais de 600 professores já foram capacitados, não é isso? Então, aí vocês estão de parabéns. Eu espero que isso, a partir de agora, chegue a vocês, estudantes, né? E que vocês possam ter uma certa dinâmica, uma dinâmica um pouco diferente dentro da sala de aula, que é essa o principal objetivo do Google for Education, que é transformar a sala de aula, né? Deixar a sala de aula mais alinhada com vocês, alunos, no dia a dia de vocês, né? Essa parte dinâmica que o aluno de hoje em dia ele precisa, a gente tenta trazer através das nossas ferramentas. E a ideia aqui dessa apresentação, na verdade, bom, para quem não sabe, eu sou o Rodrigo, né, como eu fui apresentado, já tem algum tempo que estou no Google, já tem, na verdade, vai fazer, se eu estou calculando certo, já tem 13 anos, vai fazer 13 anos que estou no Google, né? E aqui é muito mais um relato, tá? Porque tudo que eu vou falar aqui, eu vi acontecer, né? Eu vi
assim, a empresa apanhando, etc. e tal. Então aqui vai ser muito mais um relato dessa minha experiência de estar dentro do Google, ver o Google tentando inovar, do que uma palestra em si. Tá bom, pessoal? E aí a gente brinca, né, dizendo que usar o Google é super fácil, né? Quem nunca usou o Google? Então a gente vai lá, você faz uma pergunta no Google e na grande maioria das vezes ele acerta. Ele consegue te dar uma resposta alinhada com a tua necessidade. A questão é que é difícil de entender como é que o Google funciona, né? E fazer o Google funcionar é extremamente difícil, né? Do ponto de vista tecnológico. Eu até um tempo atrás eu consegui acompanhar os dados, né? Então eu acho que o dado que a gente tinha era 1 bilhão de consultas por hora, alguma coisa assim, ou por minuto, já não lembro mais. Como é que o Google tinha que processar e disponibilizar para o usuário. Para você ter uma capacidade de processamento, simplesmente só de processar pergunta e resposta, não precisa ser a melhor resposta, é só pergunta e resposta. Nesse nível é extremamente difícil. O que as pessoas em geral elas não sabem que o Google não é só busca. Quantos de vocês tinham ouvido falar em Google for Education? Meia dúzia de pessoas. Normal, né? Então a gente brinca que o Google é muito ruim de divulgar o que ele tem feito. Aqui é só um exemplo do que a gente está fazendo, né? Lá no canto superior esquerdo, aquilo dali é uma lente de contato para quem tem diabetes, tá? Se eu não me engano, ela está funcional. Então a pessoa que tem diabetes, ela usa essa lente de contato. A lente de contato fica analisando as lágrimas da pessoa e aí ela sabe quando a pessoa tem que tomar glicose ou não, né? Então ela informa, né, que a diabetes está alta, etc. e tal. Então esse é um dos produtos que a gente tem que não tem absolutamente nada a ver com busca. A gente acabou de vender a nossa divisão de robôs, mas é bem bacana você ver aonde os robôs chegaram, né? Então hoje você tem robôs humanoides igual a esse, né? Que tem um vídeo muito interessante em que mostra esses robôs fazendo trabalho braçal. O que é fazer o trabalho braçal? É empilhando caixa, saindo para andar na neve. Não sei quem já andou na neve ou quem já andou numa areia muito fofa sabe como é difícil até para o ser humano andar. Você não consegue se equilibrar. Então o robô conseguia andar na neve, carregar caixa. E aí vinha uma pessoa com um pedaço de pau, né? E o robô andando vinha com o pau e batia no robô. E o robô não deixava a caixa cair. Dava um tapa na caixa e o robô equilibrava a caixa. Chutava o robô e o robô desequilibrava, mas a caixa não caía. Tudo para mostrar a capacidade que o robô tem de lidar com o imprevisto. Para quem é da minha época e assistiu o Exterminador do Futuro, sabe que um dia elas vão lembrar. As máquinas vão lembrar e vão sair exterminando todo mundo. Mas isso é um problema para o futuro. A gente tem o quê? A gente já tem entrega. Isso é um protótipo, né, de fazer entregas em lugares distantes. Então você compra alguma coisa e um robô vai entregar para você essa encomenda. Agora os dois de baixo é que são a minha grande paixão, né? Quem poderia imaginar que a gente, de fato, ia viver num mundo em que o carro não tem motorista? A gente acabou de anunciar, eu acho que mês passado, a Waymo, que é uma empresa que o Google criou, ela comprou acho que 900 ou 800 carros, não importa, um número enorme de carros, em que eles são agora táxis, esses carros, e não tem motorista. Olha só que louco. Então hoje você pode ir para a Califórnia, provavelmente você vai estar em São Francisco, e você pode pegar um carro em São Francisco, um táxi em São Francisco, e olhar e não tem ninguém dirigindo. Quem poderia imaginar que a gente ia viver isso? Eu achava que isso eram os Jacksons, cara, só ia daqui a 200 anos. Não, cara, isso de fato está acontecendo, né? Uma outra coisa bacana é esse projeto aqui do outro lado, que é do balão meteorológico. O Google ele tem uma missão, que é pegar a informação da humanidade e deixar ela acessível e útil para toda a humanidade. E a única forma da gente conseguir fazer isso é dando internet para toda a humanidade. E isso é extremamente difícil de fazer. Com a tecnologia atual não é possível de fazer isso. O Google inventou uma tecnologia baseada em balão meteorológico. Explicando rapidamente, entregar internet para toda a humanidade via cabo é impossível, o carro rompe, não dá certo. Via rádio também não dá certo, porque tem montanhas, tem uma série de coisas, não funciona. Via satélite funciona, mas é extremamente caro e lento. Então a gente precisava de um meio termo. E qual foi esse meio termo? A gente percebeu que um balão meteorológico ele consegue ficar quase que na metade da altura de um satélite, ele consegue prover uma internet extremamente rápida
e barata. E a gente já tem isso lançado em vários países. A gente está lançando balões meteorológicos no planeta Terra inteiro, justamente para poder dar acesso à internet a baixíssimo custo. Então, esses são alguns exemplos, né, de tecnologias que o Google usa para tentar mudar a humanidade, né? E aí, quando a gente vê tantos projetos diferentes, a gente se pergunta como é que o Google consegue manter o rumo. É claro que a gente tem que manter o rumo de várias formas. O rumo financeiro, objetivos comerciais da empresa, claro que isso também tem. Mas tem um item que é extremamente importante, que a gente só consegue manter o ritmo dessa empresa porque a gente trabalha muito com inovação. Se todo e qualquer projeto do Google tem como objetivo transformar a humanidade, a gente tem que inovar para conseguir executar todo e qualquer projeto do Google. E quando a gente fala de inovação, né, existem N maneiras de você pensar em inovação. Né? Se você faz uma busca hoje no Google, você deve ter mais do que 5 milhões de resultados sobre inovação. O ponto principal é que a inovação não para. Tá? Se você pegasse a busca do Google, quando o Google foi criado em 98, e pegasse aquele mecanismo de busca do Google, teletransportasse para hoje, e você fizesse uma busca no Google hoje, usando a tecnologia de 98, vocês iam ver que era um desastre. Por quê? Porque de 98 para cá a internet mudou completamente. Mas mudou muito, não só a internet, mas a necessidade do ser humano mudou. A gente tem alguns estudos em que mostram, né, isso é público, que em 98 as pessoas buscavam no Google usando uma ou duas palavras-chave. Hoje as pessoas buscam no Google fazendo perguntas, literalmente. Como eu faço? Google, como é que eu faço para chegar no endereço tal? E ele te responde. Google, qual o placar do jogo do futebol Vasco e Flamengo? Ele sabe. São Paulo e Santos. Ele te dá uma. Então até a forma das pessoas buscarem mudou. E aí o que acontece? Se a gente não inovasse, o que ia acontecer? Hoje a gente tem a busca do Google, que é o primeiro ícone, que tem mais de 1 bilhão de usuários ativos usando a busca do Google. Todos os outros produtos que vieram depois, cada um deles tem mais de 1 bilhão de usuários também. Então, quando a gente fala no Google Maps, a gente tem mais de 1 bilhão de usuários ativos. Quando a gente fala no Gmail, mais de 1 bilhão de usuários ativos. YouTube, mais de 1 bilhão de usuários ativos. Isso só foi possível porque a gente sempre inovou. Sempre procurou inovar. Se a gente não procurasse a inovação, o que ia acontecer? Hoje eu ia estar falando para vocês e ia ter só o logo do Google lá, da busca. Provavelmente a gente já nem seria uma empresa tão relevante assim. A inovação é extremamente importante, pessoal, e é extremamente difícil de ser executada. Eu brinco dando um exercício mental para as pessoas da seguinte forma: imagina, no Google a gente tem uma regra que é o seguinte: pense 10 vezes. Então não pense em melhorar o teu resultado em 10%, não pense em melhorar o teu resultado em 15%. Pensa em melhorar o teu resultado 10 vezes. É só assim que você de fato vai conseguir transformar aquilo que você está fazendo. Por que isso? Porque vamos fazer esse exercício, vamos pensar numa fábrica de vela de 200 anos atrás. Ela sempre teve uma excelente gestão. Todos os donos, todos os gerentes, todos os CEOs dessa fábrica, até hoje, tiveram uma excelente gestão. E todos pensavam da mesma forma: temos que melhorar nossos processos em 5%, temos que diminuir nossos custos em 10%, temos que, em X%. 200 anos passaram desde quando essa fábrica foi inaugurada. A fábrica de vela foi inaugurada 200 anos atrás. O que vocês imaginam que essa fábrica está fabricando hoje, 200 anos depois? Quem poderia chutar alguma coisa? Vela, exatamente. Como ela sempre pensou de forma pequena, melhorar em 5%, 10%, ela nunca conseguiu dar o salto. Você só consegue dar um salto quando você arrisca muito. É só aí que você dá o salto de fato. Então inovar, gente, não é fácil de fazer. Aqui é um exemplo sobre inovação. Quem poderia imaginar, há 6 anos atrás, que existiria o Google for Education? Aí a gente criou uma série de ferramentas, né, focado no professor e no aluno, justamente para tentar mudar
a dinâmica da sala de aula, né? E a gente só consegue isso olhando para fora da caixa. O Google só fazia busca, o Google só fazia mapas, o Google só fazia vídeo. E um dia alguém virou e disse: poxa, por que a gente não trabalha com educação? A gente não quer transformar a humanidade? Por que a gente também não trabalha em educação? Quem poderia imaginar que a gente, através da inovação, uma das coisas que a gente percebeu, que a gente precisava também trabalhar com o professor. Então a gente tem uma série de certificações oficiais do Google para professor. Não só isso, um dia quando a gente começou a trabalhar a educação, a gente criou a nossa plataforma, ofereceu a plataforma gratuitamente para toda a humanidade. A gente viu um movimento de transformação. Aí a gente percebeu que esse movimento, para o padrão do Google, não era tão grande. A gente foi analisar o que estava acontecendo, a gente percebeu que a gente tinha esquecido um personagem extremamente importante, que era o professor. Então a gente parou de falar de tecnologia e começou a falar de pessoas. E começou a falar de professor. E aí a gente percebeu que a coisa expandiu bem mais ainda, mas mesmo assim ainda não chegava onde a gente queria. A gente voltou de novo a olhar o que estava acontecendo e a gente descobriu que, na verdade, a gente tinha trabalhado 2 pilares: a tecnologia, a plataforma, né? Professor, mas estava faltando uma que, por incrível que pareça, atrapalha muito, que é o hardware, né? Que a gente percebeu que a era PC, o PC foi inventado na década de 70 e ainda hoje a gente usa PC dentro da sala de aula ou do laboratório, e é uma tecnologia cheia de problemas, não é? E que impede que você mude a dinâmica da sala de aula. Então, quando a gente percebeu isso, a gente inovou, né? Como é que a gente inovou? A gente inovou criando um computador de baixo custo que atendia a necessidade do professor e do aluno, que são os Chromebooks, que você já tem aqui também dentro da universidade de vocês. Então, tudo é um processo de inovação. Quem poderia imaginar que o Google um dia estava se metendo com um computador pessoal? E como é que a gente chega nisso? Tá? A gente tem 10 princípios dentro do Google. Tá? E aí eu vou tentar passar por cada um deles. Primeiro, a ideia. Se você quer inovar, você tem que levar uma coisa em consideração. A ideia, ela vem de qualquer lugar, literalmente. Não importa se você é o estagiário, não importa se você é o vice-presidente da empresa. Cada um dos funcionários, eu acho que a gente tem 60 mil funcionários. Cada um dos funcionários tem a liberdade de dar uma ideia para a empresa e essa ideia é analisada. Eu lembro que eu usava uma plataforma, nem sei se essa plataforma ainda existe, mas existia uma plataforma em que cada funcionário podia entrar e postar uma ideia lá. Puxa, eu acho que o Google deveria fazer isso, isso, isso. E aí o que acontecia? Essa ideia era postada para todo mundo e outros funcionários poderiam votar nessas ideias ou contribuir para melhorar essa ideia. E aí, quando uma ideia ganhava uma massa crítica tal, essa ideia era absorvida pela empresa e ela analisava essa ideia. Por que analisava? Porque, óbvio, nós somos seres humanos normais, a gente não tem uma visão de uma empresa. Então, muitas das coisas que a gente, principalmente uma empresa global, então muitas das coisas que os funcionários sugeriam, às vezes era ilegal em determinado país, ou não era possível de fazer em situação A, B ou C. Então, isso era levado em consideração. Mas o ponto principal é: a gente abre e continua abrindo para que todo e qualquer funcionário dê ideias para o Google, onde ele possa melhorar. O segundo ponto é que, se vocês buscarem hoje na internet, vocês vão ver uma série de problemas, de falhas que o Google tem, né? E isso é ótimo, gente, porque no processo de inovação significa que você está navegando por mares nunca antes vistos e a chance de você falhar é gigantesca. Então, a única certeza que você tem na inovação é que você vai falhar, né? E o Google falha, ele falha muito, tá? E o que a gente faz para tentar melhorar, né, e diminuir a chance dessas falhas? A gente tem um programa dentro do Google chamado Dog Food, né, que todo e qualquer projeto do Google, antes de ser disponibilizado para o público em geral, ele é disponibilizado para os funcionários utilizarem. Aí eles utilizam durante um tempo e aí, dependendo do joinha, né, aí ele vai ou não vai mesmo para o mundo externo. Aqui é um exemplo, né, de uma página do Google. Essa página do Google, ela não ficou no ar nem um minuto, nem um dia, tá? Porque foi um fracasso total. A partir do momento que a gente colocou aqueles ícones ali em cima, achando que naquela época, sei lá, isso era em 2000, né, então tinha aquela questão ainda de portal, etc e tal, a gente achava que isso poderia ser interessante. Foi um fracasso tão grande que a gente tirou do ar em menos de um dia. O outro ponto é que você não pode eliminar as ideias, você tem que adaptar as ideias. Um exemplo:
Não sei se vocês conhecem, mas alguém aqui ouviu falar no Google Wave? Levanta a mão de quem ouviu falar no Google Wave. Levanta a mão, só uma pessoa? Só temos um nerd na sala? Porque o Google Wave foi um fracasso total. Por quê? Feito para nerds. A gente não percebeu isso. Por quê? Porque no projeto de Dog Food, a gente começou liberando as plataformas para os engenheiros. Então só os engenheiros testavam as plataformas antes de serem lançadas. E o que os engenheiros do Google são? Nerds. Aí eles olharam o Google Wave e disseram: isso é lindo, é a terceira maravilha do ano, não, a oitava maravilha do mundo. Lançamos, e foi um grande fracasso. Ninguém entendeu esse negócio, né? Então foi uma grande falha. Aí a gente adaptou e criou o Google Buzz, que também foi uma outra grande falha que a gente teve. Até que a gente lançou o Google Plus. De fato, o Google Plus não é o líder de mercado, mas ele está muito bem, obrigado. Só está sempre brigando está sempre lá entre segunda ou terceira rede social mais utilizada no mundo. As pessoas dizem que é um fracasso porque estão acostumadas que o Google tem que ser o número 1. A gente sempre tenta ser o número 1. Às vezes a gente não consegue. Mas falar que é um fracasso não é. Tá? Porque ela é sempre a segunda ou a terceira rede social mais utilizada no mundo. Isso é um processo. Imagina se a gente tivesse desistido de rede social na primeira falha. Né? Seria terrível isso. O quarto item é compartilhar tudo. Dentro do Google a gente tem essa cultura de que se não é ilegal, ou seja, se não há uma implicação legal, a informação tem que estar disponível para funcionar. Então é óbvio, né? Nós somos uma empresa de ações nas bolsas, etc. e tal, tem uma série de questões de relação à receita, processos, etc. e tal, que não pode estar, o funcionário não pode ter acesso por questões legais. Mas se não há um impeditivo legal, ela está disponível para todo mundo dentro da empresa. Cara, isso é fantástico. Quem é daqui de tecnologia, ciência da computação, tecnologia da informação, alguma coisa? A gente já tem aí alguma galerinha, né? Eu tenho mestrado em ciência da computação, eu entrei no Google como engenheiro de programação, tá? E logo quando eu entrei no Google, há quase 13 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz? Eu acessei o código-fonte da busca do Google. Cara, vocês que são de TI sabem o que isso significa, cara. Cara, meu irmão tremia. Eu falei, não tenho nenhum dia completado dentro dessa empresa, já tenho acesso ao código-fonte da busca do Google. Então, essa cultura que a empresa tem de liberar e compartilhar a informação, ela é extremamente importante. Aqui é um exemplo. Né? Todo e qualquer projeto dentro do Google tem uma página, e nessa página ele está todo documentado. A ponto de eu conseguir saber o que foi discutido na reunião de ontem. Se essa equipe se reuniu, se a equipe do produto X se reuniu, eu consigo entrar lá e tenho que encontrar a meeting notes, né, a registro da reunião. Eu entro lá e eu sei o que foi discutido na reunião de ontem. Cara, isso é super bacana. Porque isso te dá um poder de você... Às vezes eu estou aqui no Brasil, não tem jeito, eu não consigo ajudar uma pessoa que está, um projeto que está lá nos Estados Unidos por N motivos. Eu não consigo mudar para lá. Só que eu consigo ver o que está acontecendo e eventualmente a gente dá sugestões. E essas sugestões, elas são aceitas, elas são muito bem vistas dentro da empresa. O quinto item no processo de inovação é infelizmente sua opinião não serve de nada, a sua opinião não serve para nada, a minha opinião não serve para nada. O que vale são os dados. Os dados é que valem. Não que os dados sempre vão te dar todas as respostas, mas os dados te dão um embasamento para você tentar ao menos diminuir a sua chance de erro. Tá? Então é extremamente importante. Toda e qualquer decisão que a gente faz, pode ter certeza, talvez aqui, se todo mundo agora fizer uma busca no Google, provavelmente um de vocês vai ser tratado como ratinho de laboratório. Em que provavelmente um de vocês vai pegar um algoritmo, um sistema de busca do Google diferente, que o Google está fazendo um teste para ver se ele tem uma qualidade de resposta melhor comparado com o resto. Né? Então a gente está sempre usando dados para nossa tomada de decisão. Um caso bem interessante é esse. Bom, eu acho que vocês não chegaram a conhecer o Picasa. Conhecem hoje o Google Fotos. Chegaram a conhecer o Picasa? Show! Quando a gente lançou o Picasa, né, isso foi muito legal, porque eu lembro dessa página. Então essa página do Picasa existia, e essa página era by the book. Então quando o Google criou essa página do Picasa, os engenheiros, o web designers e o UX, né, a experiência de usuário, pegaram e implementaram by the book, tudo que o livro dizia. Olha, uma página de produto tem que ser assim.
Aí eles criaram. Então, o que era naquela época? O que significava? Olha, se você quer vender um produto na internet, você tem que ter uma foto do produto, você tem que ter a descrição do produto, e por uma questão de estudos que todo mundo fez, o olho do usuário vai da esquerda para a direita, então a informação aqui, a imagem... Cara, tinha toda uma ciência por trás. Aí um engenheiro do Google fez uma pergunta: peraí, quem disse isso? Ah, não, foram os UX, User Experience, os pessoal de experiência de usuário. E quem ensinou isso para eles? Ah, eles leram no livro. Que livro é esse? Ah, olha só, esse cara teve uma experiência com 50 empresas. Puxa, tem quantas empresas no mundo? 50? Ah, dezenas de milhões de empresas, né? E aí, cara, 50 não é nada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Será que realmente a página tem que ser essa? E aí o que a gente fez? A gente começou a criar versões, a gente criou 200 versões de páginas diferentes. Então tinha uma em que, sei lá, o logo do Picasa não aparecia. Tinha outra que o título era em vermelho. Tinha outra que a imagem estava do lado esquerdo. Tinha outra, e assim vai. 200 versões diferentes. E a gente pegou 5% dos nossos usuários e para esses 5% a gente servia essas páginas diferentes. Aí no final a gente gerou um resultado estatístico. E o resultado estatístico demonstrou o seguinte, que uma imagem não vale mais do que 1000 palavras. A página que teve mais resultado, o melhor resultado foi uma página sem a imagem. Não só isso, era uma página que tinha um botão maior. Ela gerou 30% a mais de conversão. Alguém de vocês poderia tentar me sugerir por que foi essa página que ganhou e não da imagem? Hã? Não te escutei. Tem a ver, mas não era a velocidade da internet. Que mais? Vai lá, pessoal, um chute aí, vamos lá. Tem a ver com mais direcionado, mas o que era mais direcionado? Exatamente. As pessoas não perceberam que era o seguinte: tudo depende do contexto. Aquilo que estava no livro estava certo para aquele contexto. Qual era o contexto aqui? Todo mundo já conhecia o Picasa. Ninguém estava indo no site do Picasa para conhecer o produto Picasa. O Picasa já era famoso. As pessoas queriam baixar o Picasa. Então, como a internet era lenta, a imagem para carregar dava uma experiência ruim para o usuário. A gente tirou essa imagem justamente para ela ficar mais rápida. A gente aumentou o botão justamente para chamar a atenção. Tente o Picasa aqui, é aqui que você vai tentar o Picasa. E aí você teve 30% de melhora. Que coisa louca é essa? Então, de novo, os dados gerenciam tudo. Por quê? Porque foi através dos dados que tinha uma verdade. Os livros estavam corretos, mas eles não estavam dentro do nosso contexto. E foi através dos dados que a gente percebeu o contexto que a gente estava inserido. A criatividade melhora quando te restringe ou limita. Isso é uma coisa fantástica dentro do Google. Eu sou responsável pela universidade no Brasil. Qual o tamanho da equipe de Google for Education no Brasil? Quem poderia tentar me chutar? Qual o tamanho da equipe? Não só a minha, todas as outras áreas de educação do Google. Qual o tamanho da nossa equipe? Quem poderia chutar? 30 pessoas? Meu sonho. Somos 4. 4 pessoas gerenciando o Brasil inteiro. Porque essa é a forma do Google pensar. Qual é a minha missão? Minha missão é transformar a educação do ensino superior. Eu estou sozinho nessa jogada. A partir do momento que eu estou limitado, eu tenho uma missão 10 vezes, transformar a educação do ensino superior, cara, eu vou ter que me virar nos 30. É aí que nós brasileiros, principalmente os empresários, é aí que a gente percebe como a gente é criativo. Porque imagina se o Google virasse para mim e falasse: olha, Rodrigo, o teu orçamento de marketing é de $2 milhões. Puxa, o que eu ia fazer? Quem é a melhor empresa aí de marketing? Vem cá, vamos fazer marketing aqui, está aqui o dinheiro. Cara, agora, a partir do momento que ele me limita, eu tenho que pensar com muita calma. Qual é a batalha que eu quero enfrentar? Qual é o cliente que eu quero conquistar? Quem vale a pena, quem não vale a pena? Eu tenho que ser extremamente criterioso
né, na minha seleção. Então, é extremamente importante vocês, mesmo com a mudança de recurso, vocês gerenciem ele de forma como se fosse a única moeda do pote, porque isso faz uma diferença enorme. E isso realmente, de fato, ajuda no processo de inovação. Esse é um outro item que eu adoro dentro do Google, né? Uma licença para seguir suas paixões. O que significa isso? Que todo funcionário do Google, ele tem o direito de dedicar 20% do tempo dele para ele executar qualquer projeto, desde que esteja alinhado com a empresa. Então, por exemplo, eu sou de educação. Eu adoro Cloud. Cloud é uma outra tecnologia do Google que não tem nada a ver com o Google for Education. Eu estou estudando Cloud toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu sento lá e fico estudando, fazendo projetos de Cloud, etc e tal. Isso é muito legal, pessoal, porque permite você sair do teu quadrado e começar a enxergar coisas diferentes. Não é? Começar a enxergar, olha, tem essa tecnologia, olha, tem esse produto, olha, tem essa área. E aí você começa a ter uma visão mais holística do teu problema. Você começa a solucionar problemas seus com abordagem que vem de outras áreas. Isso é muito legal. Alguns exemplos, tá? O tradutor do Google, ele foi criado de um projeto de 20% de um engenheiro. Alguém consegue me explicar como é que funciona o tradutor do Google? Ninguém consegue me explicar? Cara, o tradutor do Google é uma coisa bem bacana. Esse engenheiro virou e disse, espera aí, cara, como é que todo mundo faz a tradução hoje? A pessoa faz a tradução da seguinte forma, criam regras de gramática do inglês. Então, o inglês funciona assim, primeiro objeto, depois objeto direto, sei lá. Define todas as regras. Aí depois, qual é a regra do português? A regra é essa. Aí faz um mapeamento dessa regra se transformando para essa regra. Era assim que funcionava a tradução lá atrás. O que esse engenheiro virou e disse? Eu preciso ensinar regra para o computador? Será que ele não aprende sozinho? O que ele fez? Ele pegou milhões de documentos juramentados e traduzidos, né, com tradução juramentada. Significa que existia um documento em inglês e um documento em português. E a tradução era exata, porque era juramentada, questão de legal e tudo mais. E ele deu para a máquina. Está aqui, máquina, leia todos esses milhões de documentos em inglês, leia esses milhões de documentos em português e identifique os padrões. E aí a máquina ela foi aprendendo. Ela aprendeu a traduzir do inglês para o português. Aí depois do inglês para o espanhol, do inglês para o italiano. E assim foi. Hoje a gente oferece a tradução para mais de 100 línguas. Vocês sabem por que a gente não oferece para mais de 100 línguas? Porque as línguas restantes não têm escrita. Cara, que louco isso, não é? Uma empresa que oferece gratuitamente uma tecnologia que é capaz de traduzir 100 línguas para toda a humanidade. Isso é muito louco, né? E o que a gente está fazendo hoje? A gente está criando escrita dessas línguas, que ainda não tem uma base de escrita grande, justamente para que a gente possa um dia traduzir. O outro é o óculos do Google, né? O cardboard. Vocês conhecem o cardboard aqui? Sim ou não? Alguns sim, né? O cardboard é bem legal. Então foi um engenheiro que virou e viu um anúncio. Empresa X compra a empresa Y que fabrica óculos virtuais por $1 bilhão. E o engenheiro olhou e disse, $1 bilhão, cara, que coisa, quanto é que custa esses óculos virtuais? $800, fora o computador que custa $1.500. Cara, não é possível. Deve ter um jeito melhor de fazer esse negócio aí. Aí ele fez um óculos virtual de papelão, que é aquele cara ali. Como é que aquele óculos funciona? Ele teve uma sacada interessante. Ele virou e disse, cara, a humanidade hoje já tem celular. Caso vocês não saibam, o próximo bilhão de pessoas que vai acessar a internet pela primeira vez, vai acessar a internet através de um celular, de um smartphone. Então a gente está falando de bilhões de pessoas. A gente tem, como a gente mesmo mostrou, tem mais de 1 bilhão só de Android. Mas o fato é que ele virou e disse, cara, celular não é mais um problema. E o celular hoje ele tem uma capacidade de processamento muito boa. Então eu não preciso de processamento. O que eu preciso? Eu preciso de um óculos de papelão. Não dá para ver, mas tem um celular dentro daquele óculos de papelão. Quando você coloca esse óculos virtual, né, ele literalmente te leva para um outro lugar. E isso está mudando a forma de dar aula no ensino fundamental.
Imagina um professor de literatura ensinando sobre o Romeu e Julieta. Ele passa a aula inteira ensinando sobre o Romeu e Julieta. Chega no final da aula, ele pega aqueles alunos, diz: agora vamos visitar a praça onde aquela cena do Romeu e Julieta aconteceu. Aí o aluno pega, coloca o óculos, e a partir do momento que ele coloca aquele óculos, ele é teletransportado para aquela praça. Por quê? Porque se ele vira para cá, ele vai enxergar o lado direito da praça. Se ele vira para lá, ele enxerga o lado esquerdo. Se ele olha para baixo, ele enxerga o chão. Se ele olha para cima, ele enxerga o céu. Cara, vocês precisam ver a reação dos alunos. Olha, foi ali que aconteceu tal cena. Ah, eu sei que aquela ave... Cara, é mágico. É uma transformação mágica. E você só consegue isso quando você vira e desafia, né? E diz: olha, eu não quero um negócio que custa $800. Eu quero um negócio que custa 17 centavos. Porque o resto, o caro, que é o celular, em geral, a criança já tem, ou a escola já tem. É um problema que não existe. Essa é uma regra de alocação de recursos do Sergey. O Sergey é um dos nossos fundadores, né? O Larry e o Sergey. O Sergey, ele tem uma regra de alocação de recursos bem interessante. Ele fala o seguinte: 70% de todo o recurso que a empresa tem que ser aplicado. Eu digo recurso, é dinheiro e pessoa, e infraestrutura. Tem que ser alocados em projetos que já trazem dinheiro para a empresa. Afinal de contas, a gente é uma empresa com ações da bolsa, né? A gente tem que ganhar dinheiro. 20% de todos os recursos que essa empresa tem que ser investidos em projetos que têm alta probabilidade de dar certo e trazer dinheiro para a empresa. 10% de tudo de recurso que essa empresa tem que ser investido em coisas loucas e selvagens. E ele escreveu loucas e selvagens. Porque é só aí que, de novo, que eu falei, que você de fato vai transformar a humanidade. O 8º item é contratar atletas. No Google, vocês que são alunos de universidade e por um acaso querem trabalhar no Google, né? O Google só contrata pessoas que desafiam o impossível. Desafiam o impossível no sentido de que eu não estou feliz de atingir 100 pessoas, eu estou feliz porque eu vou atingir 1 milhão de pessoas, 10 milhões de pessoas. Eu não quero mudar a realidade da minha cidade, eu quero mudar a realidade do mundo. São pessoas com esse mindset, certo? Com essa forma de pensar que o Google contrata. Porque são aquelas pessoas que realmente querem mudar o mundo. Não é? São aquelas pessoas que ficam incomodadas de fazer algo que elas viram: puxa, mas dá para fazer algo tão melhor, tão maior. Né? Então é esse tipo de funcionário que a gente procura. O 9º item, o penúltimo item, né, é o foco no usuário, que o resto virá. Então a gente sempre foca primeiro no usuário. É claro que às vezes a gente falha, né? Como a gente vai ganhar dinheiro depois é outro problema. Isso é difícil para as empresas fazerem hoje, principalmente as startups. Por quê? Porque dinheiro elas não têm. É fácil para a gente fazer isso hoje, né? Mas quando você é uma startup que nem dinheiro tem, cara, é aquela briga. Não, peraí, eu tenho que vender o almoço para pagar janta e tudo mais. Então você acaba focando muito mais em como ganhar dinheiro e esquece do essencial: como solucionar problemas. E quando você foca no usuário, não é que você está focando no usuário, na pessoa. Você está focando no problema daquela pessoa. Como é que eu soluciono o problema das pessoas? Então, quando o Google começou a olhar a educação, não é possível. Tecnologia na educação, se fala em tecnologia da educação desde a década de 80. E ainda hoje, as instituições de ensino brigam tentando mudar a educação através da tecnologia. Tem que estar alguma coisa errada. Aí o que a gente fez? A gente criou o Google for Education, criamos a plataforma G Suite, focamos no professor, focamos no hardware, e a gente viu uma transformação acontecer. Em 4 anos, era uma área que não existia, virou uma área líder mundial, uma área com 80 milhões de usuários ativos, uma área cujo hardware representa 60% do mercado americano de hardware, em 4 anos. É quando você foca no usuário que você consegue, de fato, resolver os problemas. E o último item, óbvio, é tornar tudo muito divertido, né? Cara, gente, eu vou chegar aqui perto porque isso aqui é muito legal. Eu já dormi nesse ovo. Não sou eu na foto, tá?
Não sei se vocês conseguem enxergar aí atrás, mas isso aqui é um ovo. Que você chega lá, cara, é uma experiência interessante. Você senta, deita, aí aquele ovo está aberto. Aí você aperta um botão, aí o ovo fecha. E na hora que quando ele fecha, ele começa a jogar umas luzes em ti, você dorme. Cara, aí acorda 15 minutos depois, parece que dormiu a noite inteira. É fantástico. Então você tem que se tornar todo o processo divertido. Isso significa que a gente não tem meta? Claro que não, eu tenho metas loucas. Metas 10 vezes. Só que você tem que deixar o funcionário se divertir. Porque senão, se o cara... Uma vez eu escutei de uma universidade o seguinte: o caboclo que tem medo da segunda-feira está perdido. E aí eu fiquei pensando, puxa, cara, que isso é interessante, né? Imagina você, chega domingo à noite e você começa a ter medo da segunda-feira. Puxa, segunda-feira tem que trabalhar, caralho, que coisa, aquela coisa. Pô, você tá com medo da segunda? Não tá legal. Você não vai trazer um espírito legal para dentro da empresa, né? Isso vai refletir no teu desempenho, na tua vontade de mudar o mundo. Agora, se você torna tudo divertido e que você acorda, chega domingo à noite, você diz, pô, bacana, amanhã estou indo e amanhã que eu vou construir uma nave espacial. Cara, isso é super legal. E você só consegue isso se você deixar todo o ambiente divertido. Para finalizar, né, essa é uma carta dos nossos fundadores para os investidores do Google. Né? Quando o Larry e o Sergey, né, os nossos fundadores, escreveram, olha, o Google não é uma empresa tradicional e não esperem que um dia ela vai se tornar uma empresa tradicional. A gente veio de fato para mudar a forma que o mundo trabalha. E aí o que você começa a perceber é que desde a época do Google você vê quantas outras empresas começam a aplicar a mesma filosofia que a gente aplicou lá atrás. Então isso é uma coisa bem legal. Gente, era isso, tá? Fica aberto para perguntas agora, não é isso? Eu vou dar uma olhada no meu celular para ver se tem alguma pergunta aqui no meu celular, mas enquanto isso, se alguém tiver uma pergunta, pode fazer uma pergunta aqui. Qual foi a sua maior dificuldade para tornar o Google for Education mais atrativo para a comunidade, para os professores? Como eu sou um só, eu trabalho com parceiros. E a minha maior dificuldade para eu conseguir chegar nas universidades, eu chego através do parceiro. Então, aqui, a universidade de vocês está no Vimestre e assim por diante, tem outros parceiros. A minha maior dificuldade foi ensinar para os parceiros que eles não estavam vendendo tecnologia, que eles estavam vendendo transformação. Ensinar eles, de fato, a fazer a transformação. Porque até aquele momento, e os parceiros falavam isso, o que eles faziam? Era uma plataforma, tá aqui, a plataforma foi implantada e as métricas de uso da plataforma eram métricas que não diziam nada. E a gente falava, olha, você tem que de fato mensurar o teu resultado, porque quando você começar a mensurar, você vai ver que você está falhando, porque é normal você começar falhando. E porque você está mensurando o teu resultado, você vai conseguir de fato chegar lá. Então, colocar esse mindset na cabeça dos parceiros, dizendo que você não está vendendo computador, cara. Se você for falar de vender computador, sai daqui, não é isso que eu quero. Eu quero que você fale de transformar a sala de aula. Dê um propósito para isso, um propósito que esteja alinhada com a necessidade da escola. Que você fale do professor, que você fale do aluno. É isso que a gente quer. Como a gente faz isso? A gente faz isso através da plataforma G Suite, através da certificação do professor, através de equipamento. Mas isso é uma consequência. E ela existe e ela existe de fato como uma consequência. O Google não criou o Chromebook e virou e disse, agora empurra isso para a educação. Não foi isso. O Google identificou um problema e criou o Chromebook, identificou um problema e criou a plataforma, identificou um problema e criou a certificação. Mudar esse mindset foi difícil. Tá? Infelizmente a gente não tem nenhuma pergunta da plateia online. Tá? Deu erro? E eu esqueci de abrir para as perguntas. Cara, espera aí, deixa eu ver se eu consigo consertar.
Ok, espero que funcione agora. Quem sabe faz ao vivo se arrebenta, né? Eu acho que eu esqueci de dar o último ok lá. Na hora quando ele me perguntou, você quer realmente abrir isso para todo mundo? Aí eu acho que eu não deu ok. Bom, tá aqui, pessoal. Vou responder as perguntas locais e o pessoal que estiver online, tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Que depois eu olho. Boa noite. Desculpa, minha pergunta não é tão agradável, mas eu gostaria de saber qual seria a dificuldade que o Google Plus está tendo em diminuir ou não manter os filminhos pornô no Google Plus. Cara, o filme pornô, o que acontece? Você tem... Bom, primeiro que é um problema chato, né? Você pode denunciar o filme pornô. O que acontece? Bom, primeiro que o ser humano ele é extremamente criativo, tá? Não é só no Google Plus, no YouTube também. O que o Google faz para tentar identificar um filme pornô? Quando alguém sobe um filme pornô e você denuncia, tá? A gente chama um fingerprint, a gente consegue analisar aquele vídeo e consegue reconhecer vídeos similares. Então o aluno, a pessoa pegou aquele vídeo e foi bloqueado. Aí às vezes ela era um vídeo colorido, ela sobe o vídeo em preto e branco. O Google detecta. Já vi casos dela inverter o vídeo. Estou falando questões técnicas, mas o fato é, tem muita tecnologia por trás, mas mesmo assim, o ser humano, ele é inovador, ele usa a inovação em outras situações, tá? É uma briga de gato e rato. A gente conseguiu resolver isso no Gmail, então hoje você recebe bem menos spam. Por causa de volume, você não vê isso acontecendo no YouTube, porque a gente tem mais de 1 bilhão de usuários ativos. No Google Plus, como o volume é menor, você tem menos gente denunciando, etc. e tal, o processo ele tem uma tendência de ser mais falho. Então, quanto mais gente utiliza a plataforma, mais precisa ela é, tá? Mas mesmo assim, fora isso, a gente tem um revisor manual. É uma pessoa que, quando o sistema dá um alerta, uma pessoa vai lá e checar se isso é de verdade ou não. Tá? Mas isso é um problema que é um problema sério, que a gente sempre tenta resolver da melhor forma possível, na maior escala possível. Mas aí a gente não chegou ainda na perfeição. Tá bom? Mais alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Giacomo. Gostaria de saber qual é a visão do Google com relação às metodologias ativas de ensino. O Google é uma empresa de tecnologia. A gente entende de tecnologia. Tá? Então a gente não se mete na parte pedagógica. Então um dos princípios dos nossos projetos é, olha, vocês entendem da parte pedagógica. O que a gente entende é como aplicar a nossa tecnologia num processo pedagógico definido pelo professor. Tá? Eu tenho a minha opinião, pessoal, mas uma coisa que eu aprendi nessa empresa é que não importa que eu fale 1 milhão de vezes com uma opinião pessoal, se eu falo, eu represento o Google. Tá? Ela é positiva, mas eu não me meto em áreas que não são minhas. Eu deixo isso para professor definir, para a área pedagógica definir. Legal? Agora, obviamente que a gente acredita, assim, de uma forma ampla, é claro que a gente acredita. Né? Tanto é que as nossas tecnologias, elas apoiam metodologias ativas. As nossas tecnologias facilitam o processo de aplicação de metodologias ativas. Não só ativas como sala de aula invertida, mas entrar exatamente em metodologia ABC ou... Não, isso a gente não se mete porque não é a nossa área, a gente entende de tecnologia. Legal? Pode? Não. Não, porque o que acontece, por exemplo, a nuvem, que é o parceiro que está aqui. O que a gente fez? A gente empodera o professor. Né? Então, o que a gente tem? As nossas certificações. Tem a certificação nível 1, que é o professor que conhece as ferramentas do Google, mas não sabe muito bem usar dentro da sala de aula. Tem a certificação nível 2, que é o professor que já sabe usar as ferramentas dentro da sala de aula. Tem um instrutor Google, que é o professor que consegue capacitar outros professores. E tem um inovador Google, que são professores que são no Brasil, a gente tem 80, não, a gente tem 80, menos de 100 professores no Brasil,
que são professores capazes de transformar uma instituição. Isso é um processo longo e extremamente delicado, porque a gente não entra nunca na área pedagógica, a gente entra na área tecnológica, mas a gente identifica, a gente lapida esse professor para que ele consiga, de fato, transformar uma instituição. E a nuvem, que é o caso de vocês, ela tem não sei, eu acho que são 5 ou 6 inovadores Google dentro da equipe dela. Então, tem um cara da área tecnológica, que é o cara que vai conversar com TI, tem um cara que são os innovators, que a gente chama os inovadores do Google, que conversa com a área pedagógica, tem um gestor, ou seja, cada um no seu processo. Em cima disso, a gente enxerga a gestão de mudança, que é um processo que tem que ligar pedagogia, TI, administrativo, pessoas, alunos, ou seja, a gestão de mudança é quando você consegue, de fato, implementar uma cultura dentro de uma instituição. Tá? Então, a nuvem, ela é parceira Google, por quê? Porque ela demonstrou ter essas habilidades. A gente trabalhou com eles em vários momentos até eles chegarem nessa habilidade de fazer uma gestão de mudança. Então, quando você dá um treinamento... Desculpa. Quando a nuvem, por exemplo, vem aqui e ela está dando um treinamento, ok, naquele momento eles estão chamando de treinamento, mas existe alguém dentro da nuvem enxergando uma gestão maior, que é a gestão de mudança. E aquele treinamento tem que estar conectado a isso, que eu acredito que era que vocês estavam discutindo hoje também, né, quando eu cheguei, numa reunião que era algo maior. Tá ok? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Só para terminar o raciocínio, você disse então que é gerado um empoderamento para o professor e que o foco do Google for Education é a ferramenta, não a parte pedagógica da coisa, da aplicação pedagógica. Mas, nesse sentido, um dos princípios que você disse era que o foco é sempre no usuário. E nessa plataforma, os usuários principais são o professor e o aluno. Qual é o meio do Google for Education empoderar o aluno com relação à própria ferramenta, à própria plataforma em si? Porque existe essa dificuldade de querer implementar algo tecnológico dentro do molde do ensino, que é o que a gente percebe hoje. Até porque a maneira como o ensino foi concebido ao longo da história não teve essa relação, esse contato direto com a tecnologia que está chegando agora. Então, existe uma resistência do próprio professor com relação a algumas coisas nesse sentido de tecnologia, que os alunos dessa geração de agora já estão muito mais familiarizados. Então, qual que seria a maneira do Google for Education dar a voz para esse usuário tão vital que é o aluno, focado nesses princípios, onde um deles é focar no usuário? Excelente pergunta, eu vou tentar resumir uma resposta, porque isso daí é para falar um monte de tempo. Bom, primeiro ponto que você falou, professor resistente ao uso de tecnologia. Isso não é errado, tá? Você tem que respeitar os professores em que cada um tem seu momento. Uma das coisas que eu brinco é que transformar é relativo, tá? Transformar uma faculdade de medicina da USP, centenária, cujos professores estão lá, etc., é completamente diferente de transformar uma escola pública, como eu estava dando exemplo hoje, no meio de uma floresta amazônica. É completamente diferente. O segundo ponto é por que existe essa aversão à tecnologia. Em geral, o que a gente observou é que a tecnologia ela foi apresentada para o professor de uma forma não muito amigável. Principalmente, eu não estou falando daqui da universidade, eu estou falando de uma forma geral, e aí eu vou dar um exemplo de governo, tá? Como é que o governo faz? O governo compra uma tecnologia, entrega e diz, é isso, usa, acabou. E que na prática, o que isso acontece? O professor não tem a menor ideia de como é que usa isso. O segundo ponto que a gente percebe é que muitas vezes você tem um treinamento muito massivo que fala sobre muitas coisas que o professor não está acostumado, ele se afoga. O professor é um ser humano, a gente não pode esquecer disso. Ele é um ser humano. Você pega qualquer ser humano e joga milhões de informações nesse ser humano, ele vai se afogar e você vai afastar ele. Então, o nosso lado de Google for Education é justamente a gestão de mudança, encontrar um time certo, né, para que você conquiste aquela pessoa aprenda que não, olha, que a tecnologia veio para agregar e não para substituir, tá? E em relação ao aluno, a gente não tem problema com o aluno.
Né? Como a gente falou, o Gmail tem mais de 1 bilhão de usuários. A grande maioria desse 1 bilhão de usuários são os alunos. Então o aluno já está usando. A nossa questão é fazer o vetor, é o ponto-chave que é o professor. Aí de forma correta, no tempo dele, respeitando ele, tá? Fazer com que ele transforme a sua aula, seja lá o que isso significa para ele. Tá bom? Pergunta? Ah, já tem pergunta do celular, peraí. Ah, não vai me dizer que eu não acertei de novo. Tá? Ah, tá aqui, apareceu. Tá. O Google for Education pode ser usado mesmo que o aluno não termine a faculdade? Esse é um critério da universidade. Tá? Então, ex-aluno pode, do ponto de vista do Google, pode ter, mas é um critério da universidade. Tá? Aqui, a Universidade de São Francisco vai liberar para vocês mesmo depois. Tá? Peraí, deixa eu ler outra pergunta aqui, que agora vamos dar espaço para o pessoal lá de fora. O que vai mudar no estudo com a nova plataforma e como vai funcionar? Olha, eu posso falar da minha visão externa. Como eu falei, tudo depende de uma dinâmica dentro da sala de aula, professor e aluno. A minha esperança é que seja uma sala de aula mais colaborativa, tá? Em que haja troca de experiência entre os alunos e professor. É isso que eu gostaria de ver. Não acho que isso vai acontecer rápido. Não acho que vai acontecer da noite para o dia. Eu acho que isso vai ser passo a passo. Tá? Mas o que eu vislumbro e que eu acredito, e pelo que eu conversei com a universidade, é que isso de fato é o que eles estão buscando. Tá? E ser colaborativo, pessoal, é de fato fazer com que o aluno perceba que ele não é o dono da verdade, que o amigo dele não é o dono da verdade, que o professor não é o dono da verdade, mas que existe uma discussão acontecendo, tá? Que chegue no consenso e que aí de fato você consiga aprender algo. E aí mais uma pergunta e depois eu abro aqui. Com o balão meteorológico oferecemos internet para todos. Vai impactar na queda de empresas provedoras de internet? Não, de forma nenhuma. Primeiro porque você ter uma internet de fibra ótica é muito melhor do que do balão. Tá? Segundo que o balão foi feito para áreas remotas. Tá? Então foi feito para lá para o meio da floresta amazônica, etc. e tal. Então não compete, não vai competir, não tem jeito. Isso não precisa se preocupar. Pergunta? Uma dúvida, essa tecnologia, o Google for Education, ela é disponibilizada para ONGs ou a faculdade tem que investir para poder trazer essa tecnologia para dentro do meio? Não, o Google for Education é gratuito para todas as instituições de ensino reconhecidas pelo MEC. Tá? Pode ser privada, pode ser pública, pode ser com fins lucrativos, sem fins lucrativos. As ONGs também têm, a gente recentemente conseguiu trazer, eu não posso falar com propriedade que não é minha área, mas eu tenho quase certeza que a gente já conseguiu trazer para o Brasil o Google for G Suite para ONGs, tá? Que é o mesmo em G Suite for Education e G Suite para ONGs. Tá? Então tenho 99% de certeza que está disponível aqui. O que é pago é o G Suite for Business para empresas. Esse é pago, tem custo, etc. e tal. Mais alguma pergunta? Vou pegar uma pergunta aqui do pessoal. O balão meteorológico já foi. O que o Google tem feito para amenizar ou acabar com notícias falsas? Cara, é a mesma questão da pornografia. A mesma questão. É complexo, tá? A gente tem uma série de ações para validar e criar credibilidade. Agora, a gente não pode ter censura, né? Então, é uma situação extremamente espinhosa, porque você está no limite da censura e da liberdade de expressão, né? Mas é uma coisa que a gente leva sempre muito a sério. A gente tem trabalhado, tem uma série de notícias que falam sobre isso, né? A gente tem trabalhado justamente para evitar esses problemas. É isso? Podemos? Tem mais alguma? Posso ler mais uma, então? Tem várias aqui, eu não vou conseguir ler todas. O Google possui parcerias com empresas de geração de energia renovável? Eu acho que sim, eu não sei. Não sei te responder essa daí, realmente. O Google é aberto a visitas? Não, não é aberto a visitas, infelizmente. Como o Google e as suas plataformas conseguem se manter gratuitos para os usuários? Então,
Vamos lá. Eu, quando entrei no Google, há 12 anos atrás, desde lá, eu não lembro se fui eu que criei essa expressão, ou que eu escutei de algum lugar, mas desde sempre eu uso. Depois do fim do mundo, a gente só vai ter duas certezas. A primeira é que as baratas vão sobreviver. E a segunda é que os servidores do Google vão estar funcionando. Tá? Por que a gente brinca com isso? Porque até a época que eu acompanhava, eu não acompanho isso já tem muitos anos, o Google era o 5º maior fabricante de computadores do mundo. O Google não vende computador. Os Chromebooks não são vendidos pelo Google. Tá? Mas o Google era o 5º maior fabricante de computador do mundo. Isso foi, eu acompanhei pelo menos 7 anos essas estatísticas e eu vi. Por que o Google fazia isso? Para criar data center. Hoje a gente tem tanto computador, a gente tem tanto data center, e a gente tem um modelo de negócio tão lucrativo com propaganda, tá? Que a gente pode, e graças a Deus a gente tem um Larry Sergey como CEO, contar um pouquinho da história do Larry Sergey, tá, pessoal? Para vocês entenderem, para não ficar parecendo que é falácia que eu estou falando aqui. O Google ele foi criado em 98, tá? Larry Sergey era um dos alunos de Stanford. Aí eles pegaram uma garagem emprestada de uma amiga deles e criaram um Google dentro dessa garagem. O Google nem sabia como ganhar dinheiro. Propaganda online não existia naquela época. Eles tinham a busca. Eles não sabiam nem como ganhar dinheiro. O Larry Sergey, tá? Se você pegar qualquer fundador de empresa de tecnologia de hoje, 99% desses fundadores largaram a faculdade. E a grande maioria desses fundadores falam o seguinte: aluno, saia da faculdade e vá para empreender. O Steve Jobs, que é uma pessoa fantástica, que eu respeito extremamente, tá? Cara, ninguém pode, não tem o que falar, né? Ele tem um discurso lindo que ele deu, acho que em Stanford, não lembro onde, e que no meio do discurso ele fala: alunos, saiam da faculdade, libertem-se, vão empreender. Por um lado, eu acho bonito essa fala de inspiração, né? Mas por um outro, cara, ele está indo contra a educação, cara. Quantos desses alunos, se todo mundo abandonar, quantos vão dar certo? Quantos vão ter sucesso? Cara, uma série de problemas. Mas aonde eu quero chegar? Tanto o Larry Sergey, eles terminaram a graduação, eles terminaram o mestrado, fizeram o doutorado e terminaram o doutorado. Só aí que eles foram criar o Google. Então só por aí você percebe que é uma linha de raciocínio diferente. Quando eles estavam dentro dessa garagem, e que o Google nem dinheiro ganhava, os dois, eu esqueci de falar, os dois são filhos de professor. Um é filho de professor público, de escola pública, e outro é filho de professor universitário. Então, eu sou filho de professor, eu sei o que é ser filho de professor. Na sala de jantar, a gente discute educação. Não tem jeito. Eu imagino que seja a mesma coisa com os dois, né? Os dois, naquela época, dentro da garagem, eles falaram: cara, a gente tem que devolver para a educação o que a educação nos deu. E naquela época, mesmo sem saber ganhar dinheiro, o Google ofereceu gratuitamente para Stanford a busca do Google. Que ele virou e disse: a nossa missão é pegar conhecimento da humanidade e entregar para a humanidade, a gente tem que começar pela nossa universidade. Qual é o problema que a gente tem? Stanford tem milhões de artigos científicos fantásticos, perdidos, ninguém sabe onde é que está. Então eles fizeram um projeto, eles indexaram todos os artigos científicos de Stanford, criaram um Google para Stanford e entregaram gratuitamente. Então é a forma dos dois pensarem, tá? Então aí, voltando ao meu ponto, graças a Deus a gente... e aí é uma coisa legal, que às vezes até me emociona, espero que aqui não me emocione. A história do Google for Education. Eu estou contando tudo meio assim, mas espero que vocês estejam entendendo. Quando o Google criou o G Suite, ele criou o G Suite for Business. De fato, era uma plataforma para bater de frente com o Office da Microsoft. Ninguém escondia isso. Só que a gente criou pensando na nuvem, a gente criou pensando em ser colaborativo, e ainda hoje é pago. Aí o Google, no processo dele de divulgar, começou a falar: trabalho colaborativo, trabalho em equipe, conhecimento compartilhado, não sei o quê. Os professores americanos começaram a escutar essa linha de raciocínio. Eles começaram a falar: puxa, mas isso que eu quero na sala de aula. E os professores americanos começaram a comprar a plataforma G Suite for Business. Chegou um ponto que começou a dar dinheiro para o Google. E aí o que aconteceu? O que eu estou falando é um relato que eu vivi, tá? Essa é a parte que eu não vivi. Eu imagino o head global de vendas de G Suite chegando para o Sergey falando: Sergey,
Cara, a gente encontrou um segmento que está trazendo uma grana bacana para o Google. O G Suite for Business está vendendo muito em escola e universidade. Aí fecha parênteses, porque isso eu imagino que tenha acontecido, eu não vivi isso daí. Aí eu falo que eu vivi. O Larry mandando um e-mail para toda a empresa falando o seguinte: o Google ganha dinheiro com muita coisa, graças a Deus. E às vezes a gente precisa fazer as coisas certas simplesmente porque elas são certas. Então, a partir de agora, a gente está criando o Google for Education, que é gratuito para todas as instituições de ensino do mundo. O Google foi a primeira empresa a abrir uma plataforma dessa magnitude para a instituição. Se vocês olharem ainda hoje, as ferramentas ela oferece gratuito para aluno, administrativo paga. Gratuito para o professor, aluno paga. Sei lá, blá, 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 alguém paga. A gente virou e disse, não, é simples, é para a instituição. Então, administrativo, aluno, professor. Então, por vários motivos. Primeiro, porque os nossos fundadores acreditam nisso. Tá? Segundo, porque como a gente tem uma massa de data centers tão gigantesca, a gente pode se dar o luxo de virar e dar Google Drive ilimitado para todos os alunos, professores e administrativos. Cara, vocês sabem o que é ter um Google Drive ilimitado disponível para vocês? Em geral, quando eu falo com o professor, não, Rodrigo, eu entendi o que é o Google Drive ilimitado, mas ele é ilimitado até quanto? Eu te juro por Deus, eles perguntam isso, porque não entra. Então, quando vocês começarem a acessar a conta de vocês do Google Drive, usando a conta da instituição, dá uma olhada lá no espaço disponível. Essa empresa é muito nerd, ela coloca lá o símbolo do infinito. Então, cara, coloca a informação. E todas as empresas, eu estou falando das grandes empresas do mundo, que tentaram fazer a mesma coisa, 2 meses depois, falaram, não, peraí, ele é ilimitado, mas até um limite, tá bom? E aí saiu cortando o ilimitado. Então, são várias combinações. Primeiro, porque essa empresa tem um lucro fantástico na área core dela, que é anúncio. Segundo, ela tem uns fundadores. Na verdade, primeiro, ela tem 2 fundadores que eles respiram a educação. Segundo, ela é altamente lucrativa. Caso vocês não saibam, ela é uma das poucas empresas do mundo que fatura mais de 100 bilhões de dólares por ano. Tá? E terceiro, ela criou uma base de data center tão gigantesca que nos permite criar esses serviços e defini-los gratuitamente. Espero ter... Foi uma resposta muito longa, mas é porque eu acho essa pergunta ela podia ser mal interpretada. É isso, né, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Não? Encerramos? Pessoal, muito obrigado. Vou estar aqui disponível para quem quiser fazer alguma pergunta que ficou com vergonha de fazer. Tá bom? Tirar algum outro tipo de dúvida. Muito obrigado, pessoal. Rodrigo, muito obrigado pela apresentação brilhante. Fica aqui uma lembrança da universidade. Você lembrar sempre que tem um pedacinho Google aqui na USP para você, tá bom? Obrigado. Pessoal, aproveitando a deixa, né, não esqueçam de ativar a conta de vocês do Google for Education, tá? Bem fácil, basta entrar no USP Connect. Assim que vocês acessarem o USP Connect, a primeira mensagem que vai aparecer é para vocês confirmarem o endereço de e-mail que já foi criado automaticamente para todos. Confirmem lá, validem a senha, ok, e pronto, tá? Tá feito. E aproveitem o Google Drive ilimitado, sem limites, tá? E mais, aproveitem para visitar os espaços Google que nós temos em todos os campi, tá? Temos os espaços, temos os alunos tutores que foram treinados para receber vocês, para tirar suas dúvidas. Vejam os Chromebooks que estão disponíveis lá para que vocês conheçam, tá? Logo mais vai estar também na sala de aula para vocês poderem aproveitar e utilizar esse recurso, tá bom? E aproveitem que o Google for Education é para vocês, é para a educação de vocês. Aproveitem ao máximo. Obrigado, gente. Boa noite.